Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de XHTML online aqui da Universidade XTI. Hoje, nossa aula é de imagens, né? Então, para que a gente possa aprender um pouco como trabalhar com imagens, eu separei aqui duas imagens que a gente vai estar adicionando àqueles nossos textos que a gente já começou a formar na última aula, né? Então, eu vou abrir aqui o nosso diretório com as aulas, né? E vou arrastar aqui para dentro essas duas imagens. Vou jogar aqui dentro essas duas imagens, né? Uma imagem onde eu tenho algumas fotos 3x4 de algumas pessoas da XTI e aqui da nossa colaboradora de marketing, a senhora Alexandra. Então, para isso, vamos aqui copiar aquela última aula. Então, vamos renomear aqui para aula 6. E vamos abrir com o nosso conhecido editor Notepad++, né? Vamos abrir aqui. E está aqui o nosso texto da nossa aula. Vou clicar aqui para quebrar automaticamente as linhas, para a gente saber onde que a gente vai colocar as imagens. E vamos renomear o título para aula 6. Então, está aí, né? Eu vou aqui agora abrir esta página, dando um duplo clique. A gente está abrindo essa página aqui no nosso Firefox, né? Está aqui a nossa aula 6. E agora nós queremos, eu vou mostrar para vocês como adicionar uma imagem logo aqui embaixo, né? Aqui embaixo do texto, a melhor empresa de TI para se trabalhar, nós vamos colocar uma imagem. E como é que a gente coloca uma imagem aqui? Qual que é a tag para adicionar uma imagem, né? Então, a tag aqui é a tag IMG, de imagem. Esta é uma tag inline, que é um elemento inline. Vocês já viram isso? É um elemento que fica organizado dentro. Ele não dá quebra de linhas, ele não é um bloco separado, né? E ele fecha nele mesmo, tá? Então, se nós colocarmos aqui esta tag img e salvar, vamos ver o que acontece aqui. Olha aí. Ele apareceu para a gente aqui, ó, atualizei a página, e ele apareceu aqui para a gente uma imagem aqui de um ícone. Isso aqui identifica que ele não encontrou a imagem. Por que ele não encontrou a imagem? Porque nós não colocamos aqui os dois atributos obrigatórios. Na verdade, nós temos aqui um atributo que é o atributo src, aonde nós informamos o endereço da imagem. Vocês já aprenderam que atributo é feito com letras minúsculas, né? E ele sempre tem um valor, né, que a gente atribui aqui com sinal igual, e o valor vai sempre entre aspas duplas, né? E nós temos também o atributo obrigatório, pessoal. Isso aqui é um atributo obrigatório para XHTML. Out, tá? Esse texto, esse atributo out indica um texto alternativo, por isso do out, tá? Então, aqui nós vamos colocar, por exemplo, né, um texto alternativo, equipe XTI, né? E vamos mostrar aqui. Então, no caso de a tag imagem não encontrar, né, a imagem especificada, então, ele vai apresentar para a gente o valor que nós escrevemos aqui na tag out. Então, se nós tirarmos esses dois atributos, ele vai mostrar aquele ícone, né? E se nós colocarmos o valor out, o atributo out, ele vai apresentar o atributo out se ele não conseguir renderizar a imagem, tá? Mas nós temos uma imagem, né? Nós temos essa imagem e ela está exatamente aqui no mesmo local que a nossa página. Nossa página está aqui, né? E a nossa imagem está logo aqui abaixo, fotos. Então, vamos colocar aqui a imagem, fotos, né? Fotos.jpg. E aqui vale uma consideração.
Vou mostrar para vocês aqui essas duas imagens, né? Então, nós temos aqui, apresentar aqui com os ícones grandes, nós temos uma imagem aqui repleta de fotos de algumas pessoas da XTI, né? E nós temos uma outra imagem, que é essa daqui, que talvez vocês não percebam, mas ela é uma imagem com fundo transparente. Então, essas imagens com fundo transparente, em geral, a gente cria elas aqui com o formato GIF. Por quê? Porque as imagens do tipo JPEG, né, JPG aqui, elas não aceitam fundo transparente, tá certo? Então, por isso que esta imagem é um GIF e esta imagem é um JPEG. Então, vamos voltar aqui agora, né? Nós colocamos aqui o nome fotos.jpg, salvamos este arquivo e vamos ver o que acontece. Está aqui, né? A imagem, né, como a gente tinha montado, está aqui. Só que essa imagem ela ficou muito grande. Existem algumas formas de redimensionar uma imagem, né? E para isso a gente vai voltar a utilizar o famoso atributo style que a gente tem aqui. Tá bom? Então aqui nós vamos colocar o atributo style. Vamos lá. Atributo style para definir a largura dessa imagem. Então eu tenho algumas formas de dimensionar a largura, a gente vai ver isso com mais profundidade no curso de CSS, mas eu vou apresentar para vocês aqui o atributo que a gente utiliza, né, para definir aqui a largura, é o atributo width, certo? Aliás, a propriedade, é assim que a gente chama no CSS. Então vamos lá, propriedade width define a largura aqui da nossa imagem. E a largura que eu quero para essa imagem é 550 pixels. Então é assim que a gente define. Quando nós definimos a largura em pixels, ela fica fixa, ou seja, não importa se eu aumente ou diminui o tamanho do browser, né, a imagem vai continuar sempre daquele tamanho. Né? A gente tem uma outra possibilidade, que seria de colocar 50% do tamanho da tela. Nesse caso, ele redimensionaria. Então, percebam aí, quando a página está ampliada, a imagem ela fica um pouco maior. Se eu diminuo aqui, né, o tamanho do meu browser, ele vai redimensionando ali a imagem em relação ao tamanho do nosso browser. Tá bom? Então, o que nós acabamos de fazer aqui foi ver duas formas de dimensionar a nossa imagem. Então, está aí. Tá bom? Agora, uma outra coisa. Eu gostaria que essa imagem ela fosse um parágrafo separado. Eu considero que essa imagem é uma imagem muito importante, não é uma imagem acessória. Né? Então, como é que eu faço a marcação de parágrafo? P. Não é isso? E fecho o P aqui. Então, a minha imagem ela é um elemento inline. O meu parágrafo é um elemento em bloco. Né? Então, a gente vai ver as diferenças um pouquinho posteriormente, mas aqui eu quero fazer o alinhamento ao centro dessa imagem. Como é que eu posso fazer isso? Nós já vimos aqui o atributo Align Center. Agora, uma coisa que eu não falei para vocês é que este atributo Align também está deprecado, ou seja, ele está depreciado, ele já caiu em desuso para a linguagem XHTML. Ele foi muito útil aqui para questões de aprendizado, para vocês saberem o que é um atributo, né, de uma tag. Agora, como é que eu poderia fazer para eu alinhar um parágrafo aqui, então, se esse atributo está depreciado? Novamente, com a nossa mágica tag, o nosso mágico atributo style. Então, eu poderia colocar aqui style e aqui text align center. É assim que eu defino
que o meu box, né, vai ficar alinhado ao centro. Então vamos ver aqui, pronto, ficou alinhado ao centro com 550 pixels. Né? Para que a gente possa estar convertendo aqui o nosso HTML, para ele ficar afinado com o XHTML, eu poderia, né? Então aqui, só dar um exemplo para vocês, nesse caso aqui do H1, que está utilizando um atributo depreciado, poderia colocar aqui também nosso teste align center. Tá? E aqui no nosso H3, a mesma coisa. Tá bom? Aqui vale até uma revisão, né? Vocês estão vendo aqui as 3 formas que nós aprendemos na aula anterior de atribuir uma cor a um elemento HTML. Né? Através do nome, através de um valor hexadecimal e um valor decimal. Tá bom. Apesar de que esse não é o foco da nossa aula, né, pessoal? Então vamos lá, nós acabamos de colocar esta imagem aqui, redimensionamos a imagem, né? E agora eu quero colocar aquela outra imagem que tem o fundo transparente aqui, né? Logo depois desse texto. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá no nosso texto, né? Lá no nosso parágrafo, tá? Aqui a XTI se tornou a maior e melhor prestadora de serviços, é exatamente aqui que eu quero colocar aquela imagem. Nós já sabemos qual que é a tag IMG. Sabemos os parâmetros obrigatórios, src e out, aliás, os atributos obrigatórios. E já sabemos como fechar essa tag. Espaço, barra invertida, fecha a tag. Lembrem-se de nunca colocar dessa forma. O XHTML exige que seja assim, um espaço antes do fechamento. E agora vamos colocar aquela outra imagem ali. Então, o nome da nossa outra imagem é esse daqui, alexandra.gif. Lembre-se de copiar a extensão, inclusive, da imagem. E aqui, essa aqui é a nossa correspondente de Brasília. Certo? Vamos colocar aqui, apareceu a foto da nossa correspondente e um detalhe, a foto apareceu logo abaixo do texto, né? Então eu gostaria que essa foto aqui ela ficasse alinhada à direita. Como é que a gente poderia fazer isso? Né? A gente poderia vir aqui, né? Align, right, não é isso? E atualizar. A foto veio aqui para a direita, né? Ela flutuou aqui para a direita do texto. Olha aí que legal. E agora eu quero redimensionar esta imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Style. Né? Vamos colocar aqui o tamanho, que eu quero colocar aqui de uns 150 pixels, a largura dessa imagem. Vamos ver se fica legal? Opa, eu gostaria que ficasse um pouquinho maior ainda, para o pé dela chegar aqui no chão. Então vamos colocar aqui uns 170 pixels. Vamos ver se fica legal. Pronto. Então acabamos de montar aqui a nossa página, né, com a nossa correspondente, né, e a imagem de alguns membros aqui da XTI, alguns felizardos membros da XTI. Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre quais são os atributos que estão vigentes ou que estão depreciados na linguagem XHTML, né, eu aconselho vocês a estarem entrando ali no W3 Schools. Né? Aqui vocês vão poder pegar mais informações